dia a todos e todas. Estamos aqui em mais uma coluna na TV Travessia, tá? Travessia gramsciana, travessia que lembra transição, né? Precisamos construir essa transição, né, de um Estado burguês para um Estado revolucionário. A transformação do Estado deve ser a nossa prioridade estratégica. E estamos aqui para fazer, não um balanço das eleições, porque já fizeram muitos balanços, né? Eu tenho visto vários balanços, alguns muito bons, balanço desse segundo turno das eleições municipais, alguns meio fantasmagóricos, mas o que eu quero fazer aqui, discutir, é tirar conclusões. Né? Conclusões, o que é? A gente olha para o passado e constrói o futuro olhando para frente, né? E aprendendo com os erros e reafirmando os acertos que vieram do passado remoto, do passado recente. Esse é o conceito das conclusões que a gente precisa tirar, né? Os números estão aí, houve um crescimento, evidentemente, comparando com 2016, com 2020, houve um certo impressionismo. Nós temos o presidente da República. O presidente da República é a liderança máxima desse país, é o presidente de honra do PT, então a performance poderia ter sido muito melhor. Só que a eleição municipal é muito diferente da eleição presidencial. Nas eleições presidenciais, as pautas nacionais estão colocadas como prioridade, até as questões mais específicas do contato com o eleitor, a chamada compra de votos, né, que a gente sabe que rola muito nas eleições municipais, para vereador, para prefeito. Eleição nacional, isso aí é muito relativizado. Claro que na última eleição, em 2022, houve uma compra de votos, né, monumental, da parte do candidato Jair Bolsonaro, né, que alavancou ainda mais o déficit primário do título das contas públicas, mas isso foi uma questão muito específica, né? Em geral, aquela comprinha de votos ali, né, para prestar serviço, comprar algum objeto, ou mesmo passando o numerário diretamente para o eleitor, isso acontece muito, principalmente nos grotões e em algumas comunidades, nos meios urbanos, etc. Na eleição nacional o processo é muito mais politizado. Então não dá para comparar, né? O que é necessário cobrar é que se aprofunde o trabalho de base, o contato direto com a população, a militância aproximada da população, a articulação de projetos, tanto locais como em nível nacional. Nós temos várias comunidades nos grandes centros urbanos, onde atuam vários movimentos, inclusive o PT, através de seus diretórios zonais, ou núcleos de base, ou coletivos, e cada um puxa a brasa para a sua sardinha, não tem uma coordenação. Eu estou falando, não é só da esquerda político-partidária, estou falando da esquerda social mesmo, dos movimentos populares, dos sindicatos. É preciso ter uma coordenação na intervenção nessas comunidades. Temos o exemplo aqui em Brasília, da Estrutural do Sol Nascente. Tem muitos movimentos intervindo, cada um puxa para um lado, não há uma coordenação, e tem que haver uma coordenação, uma articulação com um projeto nacional, que é preciso reafirmar, é preciso construir processo de reindustrialização, processo de geração de emprego, trabalho e renda, defesa do meio ambiente, se apoiar nas riquezas minerais, nas riquezas do agronegócio, para alavancar o Brasil a uma posição de país desenvolvido, de distribuição de renda e riqueza e da chamada prosperidade. Então temos que atacar em vários flancos, né? E isso aí nós podemos fazer independente das alianças em nível nacional, para ter maioria parlamentar, até para ganhar a eleição. Não é possível ganhar a eleição presidencial sem fazer aliança com a burguesia. O processo está colocado dessa forma. Em nível municipal é outra escala, em nível estadual é outra escala. Tem que ver a realidade específica daquela situação ali no Estado, na unidade federativa
Não dá para reproduzir mecanicamente o que se faz nacionalmente a nível local e nem o contrário, né? O país nós somos um país federativo imenso, né? Temos limitações institucionais. O Pacto Federativo, por exemplo, ele precisa ser questionado. A questão das emendas parlamentares precisa ser questionada, porque o Executivo está cada vez menos alçada à competência orçamentária para desenvolver suas políticas públicas. As políticas públicas têm que ser articuladas com os movimentos populares, com os sindicatos também, não só dentro do Pacto Federativo, porque o gestor local, estadual, municipal, ele acaba, se ele for de oposição ao Lula, ele vai boicotar o Lula, né? Os problemas apresentados nessas políticas públicas vão ser debitados ao governo federal e os ganhos dessa política pública eles vão tentar auferir, né? Chamar para si, né? Tanto o prefeito ou o governador que faz oposição ao Lula. Tivemos vitórias importantes nesse segundo turno, vitórias eleitorais importantes. Eu imaginava que ganharíamos 5 prefeituras, ganhamos 4. Não conseguimos reeleger o nosso prefeito em Diadema. Isso aí é para refletir, né? Deve ter havido algum problema de gestão aí, não só o vendaval, as tempestades que caíram, que cortaram a luz, problema com a ANEEL, tudo que ocorreu aí na Grande São Paulo, com certeza contribuiu, né, para impulsionar aí a oposição, né, o candidato de oposição, que é do MDB, tá? Mas deve ter havido algum problema de gestão. Diadema é um berço do PT, a primeira prefeitura do Partido dos Trabalhadores, conquistada em 1982, o companheiro Gilson Menezes, que foi diretor dos sindicatos metalúrgicos, né? Na época, sindicatos metalúrgicos São Bernardo e Diadema, né? Foi a nossa primeira prefeitura. Então é ruim, né? Assim, um resultado desse, mas enfim, só quem pode explicar exatamente o que aconteceu é quem está lá na região, na cidade, e não queremos fazer nenhuma conclusão precipitada. Portanto, é possível sim, né, aumentar a base de sustentação política, impulsionar cada vez mais o nosso governo federal através do trabalho de base, né, do PT, com os movimentos populares, com os sindicatos, né, e essa militância aproximada, de proximidade, ela é fundamental. Não é só redes digitais, né, porque isso aí já virou uma ladainha, essa questão das redes digitais. A gente pode melhorar muito. Inclusive aqui o canal Travessia, nós pedimos que você dê o seu like, você divulgue a TV Travessia, que é um canal importante para os movimentos populares e para a esquerda em geral. Mas também a questão da presença, o trabalho presencial, ele é muito importante, né? Ajudar aos nossos companheiros e companheiras que estão ali embaixo, na base, que estão fazendo um trabalho heróico, muitas vezes, a maioria sem recursos, muitas vezes não tem recurso nenhum, né? Porque não é qualquer companheiro que está na base que recebe apoio de emenda parlamentar. É preciso uma rede de apoio, de sustentação material para que esses companheiros possam fazer o trabalho de base. Não é só isso, é também a política. As articulações políticas têm que funcionar, como eu falei, tem que haver uma convergência de ação nas comunidades, nos territórios, nas bases sindicais, articulado com um projeto nacional soberano, né? Um projeto soberano patriótico, na ótica da classe trabalhadora. Isso é possível e preciso fazer, e vamos lá reeleger o Lula em 2026.